Olá pessoal, boa noite. Finalmente aí chegou o dia, né? Faz uma semana aí que a gente está divulgando essa live para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? E eu sou a Maria Cecília, psicóloga aqui da Casa de Maria. Eu trabalho com a técnica da cognitiva comportamental e com o MDR. E hoje, como prometido, eu vou falar sobre o MDR e na primeira parte da live, né? Na segunda parte, eu vou passar uma técnica para que você faça no seu autocuidado no dia a dia. Eu quero agradecer, antes de iniciar essa live, né, com a técnica, eu quero agradecer a doutora Ana Lúcia Castelo, que foi a mestra aqui das psicólogas aqui da casa, né? Ela é a presidente da Associação Brasileira de MDR aqui no Brasil, né? Associação Brasileira aqui no Brasil. E ela foi muito gentil e generosa. Até agora ela está passando aí a formação, né, para as psicólogas aqui da casa. Então, assim, nós somos em 4, né? Sou eu, que é a Maria Cecília, tem a doutora Suzete, a doutora Maria Tereza e a doutora Maria Tardiola. Todas nós fizemos essa formação do MDR, né? E também, claro, agradeço aí a doutora Maria Salete, que me convidou para fazer parte aí da equipe da Casa de Maria. Falando em Casa de Maria, para quem ainda não sabe, é uma instituição católica, ela já está há uns 27 anos, né? 27 anos já, né? Fundada pela doutora Maria Salete, que ela é psicóloga, através de um chamado que ela teve com Nossa Senhora em Medjugorje. Então, essa casa, ela tem alguns projetos gratuitos, como, por exemplo, a oficina de emoções. Essa oficina de emoções, ela já está em vários estados aí do Brasil, né, em algumas cidades. São 50 grupos, se eu não me engano, né, de oficina de emoções. E grupo de autoajuda gratuito, que vem com temas para fácil compreensão, aonde o objetivo é que a pessoa resgate a paz interior, né? E para que ela distribua, né, essa paz, digamos, a semente do bem para onde ela vá, no ambiente em que ela esteja, por exemplo, no trabalho, na casa, né? E então a pessoa pode vir aqui na Casa de Maria, a gente tem, eu ainda não sei muito bem qual que é o calendário, né? Se nós vamos voltar, eu acredito que no próximo sábado, mas aí depois a gente coloca aí no site da casa, o site da casa, www.casademaria.org.br. Além desse trabalho, assim, uma coisa importante, né, na oficina, é que a doutora Salete, ela tinha um sonho de expandir isso para a escola, para a rede pública, né, e nós conseguimos, né, não existem coincidências, assim, não acredito, mas o ano passado, uma querida amiga, a Sofia, entrou em contato e me perguntou se nós tínhamos aí um projeto parecido para escola, né? Ela é coordenadora de uma escola e foi bem na época que teve aquela situação em Suzano, né? Teve aquela tragédia onde vários alunos foram feridos, mortos, enfim. Então ela me pediu isso e calhou bem quando a doutora estava fazendo realmente o programa para já inserir nas escolas. Então a gente já está com a oficina de emoções numa escola pública. Olha que fantástico, né? Então, espalhando aí o amor, o equilíbrio, né, emocional para os nossos jovens e para as crianças.
também. Além desse projeto aí da Oficina de Emoções, a gente tem também o Projeto Fênix, que a doutora me convidou também para ser coordenadora, né, desse projeto, no sentido aí de realizar um material de apoio. Então, eu ainda estou fazendo com a supervisão dela, né, e logo mais aí a gente já vai estar pronto. O Projeto Fênix, ele funciona na primeira e terceira sexta-feira, às 14h30. E ele é para qual público? Para quem tem algum tipo de transtorno mental. Então, o pessoal, né, das clínicas do HC foi quem idealizou esse projeto e falou se ela não queria estar dando continuidade. E a doutora então abraçou essa causa e a gente então agora está com esse grupo Fênix fazendo aí uma remodelando aí, né, o material, enfim, mas já iniciando aí os atendimentos. Então, se você tem interesse em se tornar um agente da paz, né, digamos assim, em fazer parte aí desses projetos, Oficina de Emoções ou Projeto Fênix, você pode também levar esses projetos para a sua comunidade, para o seu condomínio, para as igrejas, né? Pode fazer em escolas também, né? Um grupo de amigos, enfim. Então, é algo que a gente faz também, né? De estar multiplicando aí os coordenadores desses grupos, né? Então, pessoal, vamos lá começar, né? Com a explicação sobre o EMDR. Então, o que significa, né? Muita gente me pergunta, o que significa EMDR? EMDR, o E do EMDR é uma sigla em inglês, tá? Vou falar aqui, mas vou passar vergonha porque eu não sei muito bem falar inglês. Mas o E significa eye, que é olho, o M, movement, que é movimento, o D, desensitization, tem algum professor aí de inglês para ajudar? Que é dessensibilização, e reprocessing, que é reprocessamento. Então, traduzir dessensibilização e reprocessamento por meio do movimento do globo ocular. Já tem bastante gente, Nilo, assistindo? 32 pessoas. 32? Ai, que legal, fico muito feliz. Se vocês estão gostando, compartilhem aí, né, para o pessoal, chame os amigos, os familiares, que vai ser de bom proveito aí para todos. Então, vamos lá, gente. O EMDR, ele é uma abordagem psicoterapêutica, né? Ele tem por base aí processos psiconeurobiológicos, né? Ela está fundamentado mesmo na neurologia. É uma das terapias que se preocupou em juntar aí a neurologia, né? Então, ela funciona mudando as lembranças difíceis em nível neuronal. Uma das características do MDR é o uso da estimulação bilateral para processamento das lembranças. Então, assim, essa estimulação bilateral, né, como eu falei aqui do significado do MDR, ela pode ser através do movimento dos olhos, do globo ocular. Então, o terapeuta, ele pode ter uma barra de luzinha aonde a pessoa vai seguindo, né, com os olhos, ou ele faz realmente o movimento com as mãos, né, e a pessoa segue.
Pode ser também tátil, estimulação tátil. Então, ou tem um aparelhinho onde a pessoa aperta, né? As crianças gostam bastante, que dá uma vibra, né? Uma vibração. Ou a gente faz uso do pincel. Olha que lindo o meu pincel aqui de sereia, que eu ganhei no curso com a doutora Ana Lúcia. Então a gente passa o pincel assim na mão do paciente e ele vai reprocessando. Esse pincel aqui, ele é utilizado para bebê. Olha que coisa bacana. O MDR, ele pode ser feito com bebezinho, criança, né? Então, o bebê, claro, no colo da mãe, e a gente adapta aí o protocolo, porque o MDR ele tem todo um protocolo, né? Então, a gente vai adaptar o protocolo à criança e no caso do bebê também, né? O bebê, claro, vai ficar no colo da mãe, né? E a gente faz. E olha, com criança ele é fantástico, porque a criança ela não tem aquelas camadas, né? Barrando aí, né? O reprocessamento tanto quanto o adulto, né? A criança ela tá mais aberta para estar liberando aí os traumas. Deixa eu deixar o pincel aqui. Então, vamos seguindo aqui. Ele acelera a recuperação dos eventos traumáticos, incidentes críticos, adições, né? Que são o uso de drogas, o alcoolismo, entre outras, fobias, temas relativos à autoestima e diversos transtornos mentais. Que interessante, né? A gente hoje já se sabe, né, através da clínica, nós aqui que estamos atendendo, a gente, quando o paciente chega, nós fazemos uma anamnese. Então, dessa anamnese, verificamos aí a situação. O que é a anamnese? É a história de vida, né, da pessoa. Então, mesmo que a pessoa venha já com o diagnóstico fechado, né, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, um borderline, nós verificamos que em todas as situações a pessoa tem machucados, rupturas, tem traumas, né, durante aí a sua vida, né? Então, hoje em dia se sabe que esses transtornos também advêm aí de traumas vivenciados, né? Seja no seio familiar ou até mesmo na vida intrauterina, né? Isso é muito interessante, né? A doutora Ana Lúcia, ela deu uma formação aqui para as psicólogas aqui da Casa de Maria, que é um protocolo gestacional. Gente, isso é incrível. Você vê a pessoa, ela fazendo todas as fases, né, da sua gestação, e caso em determinada fase a pessoa descobriu aí uma dor ou algum trauma, e aí depois ela foi falar com a mãe, né, e a mãe confirmou. Eu tenho algumas histórias, mas essas histórias não vou poder contar porque não falei com a pessoa, né? Mas comigo, por exemplo, a primeira vez que eu entrei em contato com o MDR foi com a doutora Solange Calado. A doutora Solange é irmã da doutora Maria Salete, né? A fundadora aqui da casa. E numa ocasião aí há muitos anos atrás, ela veio para um congresso justamente da oficina de emoções. E ela ofereceu aí para fazer
esse atendimento MDR com algumas pessoas e eu fui lá na fila também, né? E eu achei interessantíssimo, porque eu quis cuidar de uma situação em que eu não estava me sentindo bem. E aí eu fui em uma vivência que eu tive com 1 ano e meio de idade. Aí eu lembro que na sessão eu chorava e falava para ela, eu estou inventando isso, né? Isso não aconteceu. Bom, enfim, eu saí, eu fiz 2 sessões, ela mora em Pernambuco, né? Então, ela voltou para Pernambuco, a gente não teve como dar continuidade. Mas eu fui questionar para minha mãe, eu falei, mãe, isso assim aconteceu? Aí a minha mãe confirmou, aconteceu. Eu falei, gente, aí a luzinha, pim, acendeu, né? Eu falei assim, eu tenho que fazer esse curso. Né? E anos depois, realmente, eu consegui fazer pela casa mesmo. Então, é muito bacana, né? Abrange, assim, uma gama de situações, de doenças, a gente vai ver mais para frente. Ah, sim. Então, olha, veja, ele é usado também como meio de potencializar os estados emocionais positivos, né? Visando facilitar o crescimento natural e o processo curativo. Veja, pense numa pessoa que tem câncer, né? Nós sabemos o quão poderoso é a visualização para que a pessoa possa entrar numa sintonia, digamos, melhor, né? Uma sintonia positiva para que ela contribua com a sua cura, né? A pessoa, quando ela está se sentindo para cima, melhor, enfim, positiva, a sua imunidade melhora também. Então, com o MDR, a gente também pode fazer a instalação de estados emocionais positivos. Olha que bacana, né? E também, não só esses estados, agora lembrei, né? A doutora Ana Lúcia, que foi a mestra aí da gente, ela, antes de ser psicóloga, ela jogava pelo vôlei da seleção brasileira mesmo. E então ela nos contou no curso que ela tem alguns pacientes onde ela faz o MDR para que eles tenham um desempenho melhor. Que fantástico, né? Então ele serve aí bastante para muitas situações diferentes. Então, como que surgiu, hein? Quem que descobriu? Isso foi lá na década dos anos de 80, com a doutora Francine Shapiro, ela é dos Estados Unidos. Ela verificou que a pessoa movimentando os olhos rapidamente, ela se curava ou pelo menos se sentia melhor com alguma carga negativa que ela tivesse, né? Alguma lembrança traumática ou difícil. E aí ela descobriu isso andando num parque, né? Ela estava com uma situação ruim lá, perturbando a cabeça dela, e ela foi caminhar. E enquanto caminhava, ela observava, né, de um lado a outro, as árvores, as pessoas, enfim, o verde lá do parque. Aí ela voltou para casa e se sentiu melhor. E ela, como cientista, falou, opa, foi lá novamente, fez, sentiu-se melhor. Aí ela pegou os familiares, os amigos e foi fazendo experimentos. E aí descobriu que esse movimento do globo ocular, ele imita o sono REM, que é aquele sono quando você está num estado profundo de relaxamento, sonhando mesmo, né?
esse sonhar, né, esse estado profundo, você está reprocessando a sua vivência do dia, né, o seu dia a dia, como foi. Então, isso é interessante porque, assim, o que é o pesadelo, né? O pesadelo é quando você não consegue lidar com o conteúdo ansiogênico do sono, né? Aí, então, tem tipo um sentinela falando perigo, perigo, acorda, acorda. E aí você acorda, né? Tem aquele pesadelo, você acorda assustado, né? Então, ela descobriu aí essa situação de que era semelhante ao processo REM do sono. E aí ela foi fazer experimento com os veteranos, né, de guerra do Vietnã, que tinham, né, estresse pós-traumático, o TEPT. E ela verificou que em muitos, assim, grande parte reprocessou os traumas muito rápido. 1, 2 sessões, eles reprocessaram traumas de 25 anos, né? Não é brincadeira isso daí. Então, no início, né, do uso do MDR, ele era bastante focado em trauma. Agora, a gente já viu que uma gama de coisas que eu vou falar para vocês daqui a pouco que vão servir também, né? E aí eu vou querer mostrar para vocês que o cérebro, ele se divide. Não vai dar para mostrar, né? Vai ficar pequenininho, ó. O cérebro, ele se divide no hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Pronto, acho que já deu para vocês verem. O hemisfério esquerdo, ele é lógico, ele é linear, ele é do raciocínio, ele é lento, né? E o hemisfério direito, ele é o hemisfério rápido, ele é o hemisfério o emocional, da criatividade, da música, da pintura, né? Então, a maior parte dos traumas, elas ficam alojadas no hemisfério direito. E como que se dá esse trauma, né? É quando não existe uma conversa, né, entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. A memória fica como que congelada, né, essa memória traumática. Além dessa divisão, tem mais outras 3 divisões. Então, vamos supor, tem a cabeça, né, do ser humano. Então, divide na horizontal, 3 partes. A primeira parte de baixo é o cérebro corporal, que é o sistema autônomo. Então, nessa parte, você não precisa pensar para que aconteça aí dentro do seu organismo. Por exemplo, você não precisa pensar, respira, né? Inspira, solta, inspira, expira. Não, você faz isso automaticamente. Você também não pensa, olha, o coração bate aí, bate agora, isso bate, vai bater. Não, é automático. A pressão, então é um sistema autônomo. A segunda divisão do cérebro é o cérebro emocional. E é nessa parte, né, que é o sistema límbico, que mora o perigo. Né? É aqui que o trauma fica congelado, fica alojado. Muitas vezes, né, a pessoa tem uma ansiedade. O que é a ansiedade? É ficar num estado de alerta, né? Então a pessoa tem aquela ansiedade, fica nesse estado de alerta por conta de um perigo real. Só que, veja, esse perigo já passou, né? Só que
acendeu, né, aquele alerta e fica ali piscando. A pessoa não dá conta aí de estar processando essa informação. O que a gente quer com o EMDR? É justamente acalmar essa parte, né? O EMDR ele faz um desbloqueio aí do trauma, fazendo com que a memória ela passeie, digamos assim, né, pelos dois hemisférios. Ela vai, a linguagem, né, a ferramenta seria do lado esquerdo, né, a fala, a linguagem, o raciocínio, né, então ela vai fazendo essa dualidade aí, né. E a última parte é a cognitiva, que é responsável aí pelos pensamentos, né, e por registrar essa parte aí. Então veja, 2/3 do seu cérebro é inconsciente. Você não tem acesso aí diretamente, né, diferente da parte cognitiva. Então, vamos lá. Pena que a gente não tem um PowerPoint, mas ó, ai que linda essa foto! Como que funciona o EMDR? A doutora Shapiro, ela, eu não estou enxergando aqui, ela, bom, já expliquei para vocês, né, que o processamento, o reprocessamento das memórias se dá, dos fatores se dá quando a gente vai dormir e tem o processo do sono REM, né? O trauma, como eu estava falando anteriormente, ele vai travar o sistema de processamento no cérebro, que normalmente seria capaz de arquivar e processar os acontecimentos. Então, por exemplo, veja, ela pensou assim: o corpo, ele se cura, ele pode se autocurar, né? Se você tem um corte assim na sua mão, você mantém o corte limpo, ele, né, põe um band-aid lá, naturalmente a pele vai fazendo o seu processo curativo e vai curando. Então, e por que não o cérebro? O cérebro faz isso também, né? Mas de repente a gente tem que fazer igual machucado, a gente tem que limpar, né, o que está barrando, né? A gente tem que, como se fosse dar um arranque aí para o cérebro desengatar, né? Vai para frente. Então, aqui dos pesadelos, que eu já falei muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, as lembranças, elas ficam armazenadas aí no cérebro como elas aconteceram. Então, fica a imagem, fica a emoção, fica a sensação e as crenças. Essa lembrança que é traumática, que eu estava comentando, ela é armazenada de forma diferente das lembranças normais. Então, ela vai ficar o quê? Congelada no hemisfério direito, né? As ferramentas que eu já citei, né? Por exemplo, a linguagem, para processar essas lembranças, elas ficam no hemisfério esquerdo. Então, quando tem o trauma, significa que os dois hemisférios eles não estão se comunicando. E o EMDR, ele faz justamente o desbloqueio, que é o que a gente chama de Sistema de Processamento Adaptativo de Informação, que é o PAI. Nossa, já passou tudo isso, são 8h25, né? Vou falar um pouquinho. Isso aqui eu vou ter que mostrar para vocês. Olha isso aqui. Olha que lindo. O cérebro, vamos ver, o cérebro da direita, deu para ver, produção? O cérebro da direita é um cérebro que ainda não fez o processamento do EMDR.
E o cérebro da esquerda é um cérebro após ter feito a técnica do EMDR. Então veja como ele fica limpo, como ele fica mais claro, né? É fantástico isso, né? A medicina hoje em dia, ela tá tão evoluída que a gente consegue tirar essas imagens, né? Incríveis. E tem também, eu tinha uma outra imagem aqui, mas essa está mais difícil de ver, que é a redução do hipocampo no TEPT, né? O hipocampo é aqui, mas não dá para ver, eu acho. Quer ver? Tá mais pequenininha, não tá? Ó. Que é tipo uma amêndoa, faz parte aí do sistema límbico, né? Responsável aí pelas lembranças, esse processamento. Então tem também essa imagem do antes e depois. Então, pessoal, o MDR ele permite que você se cure dos sintomas e sofrimento emocional, que são o resultado aí das experiências perturbadoras da sua vida, né? Então, para que agora chegamos nas aplicações clínicas do MDR. Então, o mais conhecido é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, estupro, violência urbana, violência emocional, física, abuso sexual, sequelas de guerra e de desastres naturais. Existe na internet, no YouTube, depois para quem tiver interesse, procure, um caso, né, uma amostra de uma sessão de MDR, aonde foi feita com uma psicóloga. Essa psicóloga era a paciente, né? Ela foi ser voluntária naquele incêndio da Boate Kiss, onde muitos jovens, né, perderam a vida. E ela morava lá próximo, inclusive perdeu também, parece, uma sobrinha. E, sendo psicóloga, falou, vou lá ajudar. Então, ela ia, levava os familiares para reconhecimento, né, dos corpos, ajudava na papelada, enfim, dava aquele suporte, aquele apoio emocional. E acabou, né, esse período, ela entrou em férias do trabalho, curtiu as férias com a família, ficou um mês fora, tudo certo. Quando ela retornou, ela percebeu que ela não conseguia passar próximo à boate, né? Ela ficava com sintomas físicos, né? Aquele ataque cardíaco, ela ficava em pânico, não conseguia. Então, ela falou, nossa, né? E daí também chama a atenção que o trauma, ele não necessariamente ele acontece logo após o evento. Ele pode demorar, às vezes, semanas, meses, anos, né? Uma coisa interessante como o cérebro funciona. Bom, enfim, aí ela foi fazer essa terapia. E ela teve aí o reprocessamento na sessão do EMDR e conseguiu aí depois normalmente transitar pelo local e viver a vida, né, como era antes, sem os sintomas. O EMDR ele também serve para o manejo da dor crônica. Então, eu lembro aí de uma história que também foi contada de uma mulher que ela tinha uma forte enxaqueca. Ela não poderia ficar assim debaixo dessa luz que já incomodava,
né? E até os filhos comentavam: mãe, sai daí de baixo, você vai ficar com dor de cabeça. Por anos procurou especialistas, foi em diversos médicos, tomou medicação, terapias mil e nada dessa bendita enxaqueca dar uma trégua para ela. Então, ela numa sessão de EMDR, ela lembrou-se, né, ela teve um acesso aí de uma memória aonde ela fez uma cirurgia, uma grande cirurgia de barriga aberta, e nessa cirurgia na mesa ela acordou. Imagine vocês, ela estava lá, acordou, aí deu de cara com o que, gente? Com aqueles holofotes lá, cirúrgico, que eu não sei o nome daquilo, mas aquele, imagina você acordando, imagina que ela devia estar com dor, ou nem sei. Aí ela percebeu assim que nessa reprocessamento, né, nesse dia os médicos se cutucaram, tal, a anestesista foi lá, colocou-a novamente para dormir e pronto, foi para casa, teve um pós-operatório difícil e esqueceu, né? Obviamente os médicos não falaram, não tinha nem para que falar uma coisa dessa, né, para a pessoa. E ela esqueceu e lembrou na sessão, pois depois que ela teve essa lembrança nessa sessão e fez o reprocessamento desse trauma, nunca mais ela teve dor de cabeça, enxaqueca. E o bacana do EMDR, pessoal, é que os estudos mostram que eles se perduram, né? Então, 5 anos ou até mais, eles a pessoa permanece com a cura, não retrocede, né? Depois que você desbloqueia e que o cérebro faz aí as suas ligações, você fica curado, né? Então, o EMDR serve também para quê? Luto. Então, por exemplo, a pessoa perde, né? Teve uma senhora que perdeu a filha, bem jovem, a filha com 20 e poucos anos, em acidente. E quando ela tinha essa memória da filha, ela ficava lembrando só das coisas ruins. Então, do momento, né, do percurso lá no hospital, de como ela ficava, da morte, do velório, enfim, ela só lembrava da dor, do sofrimento, de coisas ruins. E ela chegou para fazer então a terapia. E depois de algumas sessões, ela limpou, né, esse trauma e conseguiu então enxergar os momentos bons, né, os momentos agradáveis, conseguiu ter uma lembrança da filha sorrindo, dela criança, das coisas que faziam juntas, né? Então ela reprocessou realmente o trauma. Ele serve também para fobias e desordens de pânico. Fobia é rápida a coisa. Serve para dependência química e adição, instalação de recursos positivos, aprimoramento de desempenho, que eu já citei lá atrás, né? E para, assim, cada vez eles descobrem mais utilidades e aonde que o EMDR ele pode fazer a diferença na vida aí da pessoa, né? Crises como traição, divórcio, desemprego, dores e doenças psicossomáticas, dores crônicas, né? Muitas vezes tem a ver também com emocional, não é isso? Então, pessoal, o EMDR, ele vou mostrar isso aqui para vocês também, Nilo. Olha que bonitinho.
Isso aqui, que eu peguei na internet. Ele é um tratamento com 8 fases, né? Aí depois esse vídeo vai ficar no Face da casa, e se vocês tiverem curiosidade pode congelar a imagem e ver depois, né? Então a primeira fase, vou botar meu óculos porque eu não estou enxergando nada, peraí. A primeira, agora sim, né? A primeira fase, ela é a fase do planejamento do tratamento. Então, o terapeuta, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar o seu histórico de vida, né? E verificar quais são as suas queixas, o que você veio trabalhar, enfim. A segunda fase é a de preparação, né? Então, eu, por exemplo, que sou terapeuta, aliás, trabalho com a terapia cognitiva comportamental, eu vou ensinar, então, algumas técnicas para que a pessoa, ao trabalhar, né, no MDR, ela possa ter recursos. Porque uma coisa que eu já, né, as pessoas falam, eu vou lembrar, né, dessas coisas e não vai me doer, né? Eu não vou ficar pior. Então veja, como em qualquer outra psicoterapia que você faça, existe realmente a hora em que você vai lidar com esses elementos angustiantes. Isso não tem como você fugir, né? Fazendo aí uma analogia, por exemplo, do ferimento, se o ferimento tiver com uma lasquinha muito lá dentro, você vai ter que puxar aquela lasca para depois poder se curar. Então, assim é a terapia, qualquer terapia que você faça. Agora, qual que é a vantagem? O MDR, ele é muito mais rápido do que outras terapias convencionais, inclusive a que eu adoto também, que é a TCC, né? Ele é ágil, mas por precaução, né, por respeito à pessoa, eu em geral ensino algumas técnicas para que a pessoa possa se autorregular e, se for o caso dela demorar mais do que 1 ou 2 sessões, ela poder então lidar com essa situação melhor, né? Então essa é a segunda fase, que a gente prepara o paciente. A terceira fase é a fase onde que a gente vai selecionar aquela memória, né? Vai também selecionando as crenças negativas e crenças positivas. A quarta fase é a fase da dessensibilização, que vai exatamente fazer o EMDR, seja através do visual, auditivo ou tátil. A quinta fase é a fase da instalação. Então, lembra que eu falei que a gente instala recursos positivos? Quando você reprocessa o trauma, então, naturalmente, você já vai vir com algumas crenças positivas que aí a gente instala nesse momento. A sexta fase é o escaneamento corporal, aonde você vai estar verificando se tem alguma angústia ainda relacionada com aquela situação que você está tratando. E aí tem a sétima fase, né, que às vezes é fechado ou não, aí a pessoa, depende aí da situação, a gente dá um direcionamento. E a oitava fase é a de reavaliação, né, de como que foi tudo e como está agora. Então, pessoal, falei bastante,
né? Quanto tem? Foi todo mundo embora ou tem gente aí ainda? 52 pessoas. 52, aumentou. Gente, então agora é o momento, é já que eu vou passar a técnica. Então, fala com seu amigo, fala com sua família, com seu vizinho, com todo mundo que você acha que pode aproveitar essa técnica, né? Chama, compartilha, avisa que eu vou passar no ar então essa técnica agora como prometido. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho de uma água. Então, pessoal, se depois vocês quiserem também fazer perguntas, qualquer coisa nesse sentido, vocês podem deixar escrito. Eu não sei se eu vou conseguir responder agora, né, na live, mas se eu não conseguir, eu prometo que eu vou responder todas as questões aí que vocês colocarem, que ficaram com alguma dúvida ou quiserem, enfim, tá perguntando alguma coisa. Então, muito bem, já deu tempo aí de você chamar o seu colega, o seu vizinho, sua mãe, todo mundo que precisa, vamos lá. Eu recebi um vídeo de um terapeuta espanhol logo no início da pandemia, né? E esse terapeuta aí, muito gentilmente, fez um passo a passo para que os médicos, né, os enfermeiros, para quem estava na linha de frente da pandemia. E, claro, pode ser usado para qualquer pessoa. Então, eu até já fiz um vídeo, né? Logo que eu recebi, eu traduzi e mandei para os meus pacientes, para os meus amigos, familiares, né? Para que eles fizessem esse autocuidado. E eu aqui quero dar esse presente para você que está hoje aqui comigo, né? Esse é um presente da Casa de Maria para que você faça o seu autocuidado emocional. Então vamos lá, eu vou pegar meu óculos porque eu não vou conseguir ler aqui, eu fiz uns apontamentos. Muito bem, a primeira coisa é aprender o abraço da borboleta, que é inclusive a forma como eu trato os meus pacientes quando eu estou online, tá? Então você posicione as suas mãos de frente, a palma da mão voltada para o seu rosto, aí vai cruzar e vai pousar aqui. Ixi, tô com o microfone. Vai pousar aqui no peito. Então, o dedo médio voltado aí para a clavícula, tá? E aí você gentilmente vai começar a estimulação. Uma mão por vez. Mão direita, mão esquerda. Será que tá? O microfone? É. Então, mas no caso, vou fazer assim por causa do microfone. Aí você vai, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Você que está em casa, você vai encostar no peito. Não estou encostando por causa do microfone. Muito bem. Vai fazendo esse tipo de movimento lento, tá? Aprendido isso, para que serve? Após aí um evento perturbador, você de olhos fechados ou semi-abertos, né, ou semi-cerrados, não sei se isso está certo, semi-cerrado, você vai olhar para um ponto à sua frente e vai fazendo EMDR. Você vai, então, passar um vídeo mental daquele evento perturbador ou de todo o seu dia. Se o seu dia não foi bacana, né? Como eu disse no início, era feito aí para os médicos, né? Que estavam
de frente aí no combate do coronavírus, para os médicos, para as enfermeiras, quem estava atuando. Então, se o seu dia foi muito estressante, você vai fazendo, tá? Vai passando até o momento presente. Ou, inclusive, você pode, então, olhar também para o futuro perturbador que você tem imaginado. Então, explico. Ao invés de você estar processando essa lembrança de um evento ou um trauma ruim, que aconteceu com você, você também pode fazer isso para algo que você imagine que possa acontecer no futuro, tá? Então, você vai fazendo. Esse é o passo 1. Muito bem. Passo 2. Você vai parar e mentalmente vai examinar o seu corpo cuidadosamente, da cabeça até os pés. E então vai avaliar o seu nível de perturbação, de emoção ou de sensação desagradável ou incômoda. Então você imagina uma régua de 0 até 10. 0, né, é uma perturbação. 10 é o máximo de perturbação possível. Então, de 0 a 10, qual é o nível da sua perturbação? Muito bem. Esse abraço da borboleta, você pode fazer ele enquanto você caminha. Então, ou sentado mesmo. Eu ensino para as crianças o bater do gorila, né? Então, devagar eu falo. O gorila tá bem tranquilinho. Então, pode fazer assim. Ou você pode também fazer estimulação batendo na coxa. Então, mão direita, mão esquerda. Direita, mão esquerda. Faz de conta que a mesa é a minha coxa. Então, direita, esquerda. Direita, esquerda. Né? Então, vamos lá. A gente está no passo 3, fazendo, né, a estimulação e passando esse vídeo mental ou, inclusive, olhando para o futuro em algum cenário perturbador que você tenha imaginado. No final desse vídeo, você vai manter a estimulação ou a marcha, né, em seu próprio ritmo, algumas vezes, alguns minutos. Agora você vai parar e respirar profundamente por 2 vezes. Solta. Novamente. E solta. Muito bem. No passo 4, você novamente vai mentalmente examinar o seu corpo detidamente e avaliar novamente o seu nível de perturbação. Então, se tem alguma emoção, alguma sensação corporal que esteja desagradável ou incômoda,
né? Então, lembrando, de 0 a 10. 0, nenhuma perturbação. 10, o máximo de perturbação possível. Então, se a sua perturbação for 4, 5, 6 ou até 10, né, você vai fazer o quê? Você vai repetir o passo 3 e o passo 4. Até, o que a gente quer alcançar? Que a sua perturbação seja 0 ou no máximo até 3, né? Um nível bem baixinho. Então, repetindo, se a sua perturbação for 4, 5, 6 até 10, repita o passo 3, que é qual? Passe o vídeo mental e faça a estimulação. O abraço da borboleta. Aí depois passo 4. Para, respira fundo e avalie, examine o seu corpo, avaliando depois a sua perturbação. E aí você vai seguindo com os passos 3 e 4 até que a sua perturbação alcance aí um nível mais baixo, né? De 3 até o 0, tá? Então, pessoal, uma observação importante nisso tudo. Se você iniciar, então, o MDR, os sintomas perturbadores, eles não diminuírem ou se eles aumentarem, né? Então você vai fazer um contato imediatamente com um profissional que é especialista em trauma, tá? Em geral, ele é tranquilo para esse autocuidado emocional. Mas se você não se sentir confortável, você pode aí fazer o contato aqui conosco aí da Casa de Maria, tá? Aí marca uma avaliação, né? Uma consulta. E aí falando nisso, a Casa de Maria, uma das formas que ela tem para que ela sobreviva é através do atendimento da psicologia. Então, nós cobramos a sessão, sim, né? O valor cobrado é de R$100. Agora, quando a pessoa chega na sessão, o profissional, ele vai escutar a pessoa. E caso ele veja que a pessoa não tem condição, nós entramos num acordo, né? Então, portanto, não deixe de marcar a sua consulta por conta do valor, porque a gente sabe como que está a situação e a gente sempre dá um jeito aí de negociar esse valor com a pessoa, tá bem? Então, lembrando vocês aí que a casa tem diversos projetos e o site, vocês acessando o site vão ter várias informações, que é o www.casademaria.org.br. Eu quero agradecer a vocês todos, muito obrigada de coração por terem estado aqui comigo. Eu espero que de verdade vocês tenham aproveitado, não é? Como eu falei, esse vídeo vai ficar gravado, então vocês podem escutá-lo, se não deu para pegar agora de momento, várias vezes para que vocês façam, né, esse passo a passo aí desse autocuidado emocional. E eu quero convidá-los também, sábado agora, nós vamos vai abrir aí a Casa de Maria para a missa com o querido Padre Vitor. Vai ser às 15 horas, né? O Padre Vitor, ele já está na Casa de Maria há muitos anos. Ele é um padre exorcista e ele faz a missa por cura e libertação. Então vai ser sábado, dia 1º.
Claro que vai ser com todas as precauções, né? A gente tem o distanciamento social, tem o uso da máscara, tem o gel. Então, a Casa de Maria é enorme. Se você não conhece, venha, você vai ser muito bem-vindo aqui na casa. Então, pessoal, é isso. Eu me despeço aí de vocês e fiquei muito feliz aí de estar fazendo esse trabalho. Então, como eu falei, se vocês tiverem interesse em deixar as perguntas, aí depois, né, logo mais eu vou estar respondendo, tá bom? O telefone da Casa de Maria é o 3271-9315. Então, se vocês quiserem agendar, a gente já está fazendo. Inclusive, essa live é no meu consultório, né? Nós estamos fazendo aí o atendimento presencial. Eu estou fazendo atendimento presencial e também faço o atendimento online para quem ainda não se sentir confortável ou para quem mora fora, né? Eu atendo o pessoal da Argentina, da Itália. Dá para, né, agora com essa tecnologia, né? Eu não entendia muito bem, mas tive que me adaptar. Então dá para fazer muita coisa boa, tá bom? Então agradeço. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.